É um dia muito triste, né, porque, ouvindo ontem aquele depoimento, eu fiquei muito impressionada. O senhor chegou a assistir alguns trechos, doutor Vecina? Não, não tive estômago para assistir nenhum trecho. Eu acho que essa questão está ficando cada vez mais complexa do ponto de vista do exercício da profissão médica. Esses médicos são bons médicos, mas foram pressionados dentro de uma organização tóxica a tomar decisões erradas e tomaram decisões erradas. Eles prescreveram kit Covid. Não sei até que ponto, com essa história dos paliativos e da redução de oxigênio, essa coisa é uma coisa impressionante, você imaginar diminuir o oxigênio de uma pessoa que ainda está viva para acelerar a morte. Quer dizer, se isso se passou, é uma coisa. E não tem jeito de você eximir de responsabilidade e culpa a pessoa que opera diretamente com o paciente. Não, atentar contra a vida não tem explicação que jogue nas costas da organização mais responsabilidade do que a que você teve em operar essa questão. Né? Como eu disse, medicina baseada em evidência dirige a mão do médico. Quando o médico sai da medicina baseada em evidência e se transforma num bruxo, num mágico, ele tem que responder por isso, seja que intenção for. Então, eu não assisti essas coisas ontem, mas estou abismado de ter, já li os jornais, vi o site e ouvi vocês aí, é fantástico, é terrível. Aliás, eu não sei se o senhor tem estômago, mas eu queria colocar um trecho para o senhor ouvir e comentar para a gente, doutor Vecina, acho importante. Antes, eu queria só dar um alerta a quem está conosco pelo canal UOL, quem entrou pelo canal UOL, vai virar aqui o horário, você vai lá para o YouTube para você não perder a fala do doutor Vecina. Um momento que me impressionou na fala da advogada dos ex-médicos da Prevent Senior foi quando ela falou, doutor Vecina, sobre o alinhamento que existia entre os ideais econômicos do governo, né, de deixar a economia aberta, e isso aliado pelos médicos. E aí ela cita os médicos que participaram. Vamos assistir um trechinho. O Dr. Pedro foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal e que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. Eles desenvolveram uma estratégia. Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos, esses médicos, eu posso citar também de forma nominal, porque me foi dada essa explicação, era o Dr. Anthony Wong, toxicologista, responsável por desenvolver um conjunto medicamentoso atóxico, a doutora Anísia Yamaguchi, especialista em imunologia, a qual deveria disseminar informações a respeito da resposta imunológica das pessoas, o virologista Paolo Zanotto, para que ele falasse a respeito do vírus e tratasse a respeito dessa situação de forma mais abrangente, evocando notícias, e que a Prevent Senior ela iria entrar para colaborar com essas pessoas. É como se fosse uma troca, o qual nós chamamos na denúncia de pacto. Na verdade, o que eles falavam era de um alinhamento ideológico. Tá. A economia não podia parar e o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o nome, hidroxicloroquina. É muito triste, né, doutor Vecina, Eu participei no início dessa pandemia, foi março, abril, de uma live promovida é uma instituição que o Senado mantém lá, IFE, instituição financeira, um negócio, um órgão do Senado, junto com um dos secretários do Guedes, lá, não me lembro o nome do secretário. Eu achei interessantíssima a linha de defesa dele. Ele queria transformar o Brasil numa Suécia. Então, ele usava os exemplos da Suécia para fugir do lockdown, para fugir do isolamento social, e achava que aquilo tinha que ser aplicado aqui. Ele tentou me convencer durante toda a live de que as minhas ideias estavam equivocadas e que nós teríamos que adotar aquela postura dos suecos.
Eu nunca consegui entender direito que barbaridade ele estava defendendo e por quê. Agora caiu a ficha, né? Eles estavam construindo isso em diversos e amplos espaços de negociação que incluíam até a Prevent Senior e o tal do gabinete paralelo com esses 3 médicos mal assombrados aí. Não, e o que é triste é isso, né? O senhor foi colega do Dr. Wong, né? Ele é professor da Faculdade de Medicina. Nossa, era uma fonte minha. Eu quantas e quantas vezes liguei para ele, a gente fez várias entrevistas. E tão triste, né, a situação. Ele morreu vítima da Covid e certamente foi um dos alvos. O seu atestado de óbito também é adulterado, né, doutor Vecina? Que tristeza isso. O Ong gostava de uma tese complicada, né? Ele foi contra os genéricos, ele era a favor do uso de agrotóxicos, que Deus o tenha, mas ele estava com muita frequência do lado errado.